Pessoal, voltando àquela pergunta que o Cláudio fez, se a gente considerar assim, essa comunidade lá do Pitágoras e o tempo que passou, até, por exemplo, hoje dentro da implantação da Cognópolis. O senhor sempre fala assim que essa questão de tempo ela é relativa, não deve se dar muita importância e tudo, mas esse tempo, como é que o pessoal avalia, os evolucionários avaliam esse tempo que foi para maturar esses conhecimentos, para aprofundar? Não, foi normal, foi mais, não, foi menos? Existem alguns fatores aí que você não está considerando. É o fator mesológico, a época, o Zeitgeist. Aquela época o mundo era pequeno, isso ajudava ele. Pitágoras ajudava. Ajudava muito, porque centralizava tudo, ele era mais centralizador do processo. Hoje, como é que uma pessoa vai centralizar qualquer informação? É impossível. Nós estamos vivendo uma era da informação. Uma pessoa, para ser, é tanto que o Orwell já falava, uma pessoa vai ser famosa só 15 minutos, não passa disso. E não fixa nada. Porque outros vão pegando aquela ideia, vão desdobrando, pega, joga no blog, no Orkut, na internet, na Wikipedia. Então, como é que fica? A situação é essa. Agora, daí é que eu falo. Nós temos que usar aquilo que era o instrumento que eles não usaram, que é o livro, grafar o processo, o grafo-pensene. Eles não viram isso. Então, hoje, nós temos que levar tudo para o livro. Não precisa fazer iniciação mais de ninguém, nem nada. Cada um tem que seguir por si dentro de um grupo coeso. É muito diferente. Naquela ocasião, tinha que seguir por si, mas comandado pelo grupo, que mantinha a coesão. Hoje não é isso. Hoje é o voluntariado. O que faltou para o Pitágoras foi o voluntariado. Terceiro setor, não é isso? É terrível você pensar uma coisa dessa. Pensar, só hoje apareceu o voluntariado. Agora, não é só o voluntariado. Vamos ver as consequências disso. Por exemplo, aquele problema da reclamação ou clamor público, quando junta as multidões em cidades diferentes, países diferentes, continentes diferentes, a respeito de um tema só. Quanta gente está reclamando sobre o processo do Kyoto? O problema da ecologia. Veja, a Gaia, o processo que estão transformando, nós mesmos estamos transformando esse planeta numa lixeira planetária. Então vamos entender isso. Isso não havia naquela ocasião. Então hoje nós temos que julgar com isso. O que é que nós estamos fazendo aqui? Essa transmissão online. Esse aqui é o antipitagórico, que é o que faltou para ele. O que é o livro? O que é que o povo reclama tanto desses meus tratados? Que na realidade não são tratados, chama calhamaço, catatal, que até um certo ponto é até totalmente negativo. Não é isso? Catatal. Isso é um catatal. Eles estão estudando demais. Esses são a turma dos pitagóricos que estão defendendo as bobagens de 27 séculos. Pois é, não é. Eles não querem ter trabalho para nada, não querem ler. Isso é a turma que está ainda. São pessoas que precisam ser comandadas, Flávias. Elas não têm ideia por si. Então tem que ter o ferrão no boi. Ferrão no boi e na vaca. Senão ela não anda. Então isso precisa acabar. Nós temos que ter autonomia evolutiva, conhecer a inteligência evolutiva, dominar o processo da gente, decidir por nosso próprio talento, a nossa vontade, o nosso discernimento, a nossa intenção. Então nós temos que usar isso tudo. Vocês vão olhar que eu uso a parte boa do Pitágoras, é aquilo que faltou dele. Pelo menos a gente tenta suprir o que faltou. Agora o primeiro é livro. Vocês têm que lembrar que eu estou escrevendo um livro já fazem, por incrível que pareça, são 58 para 2008, faz o cálculo, quantos anos são? 60 anos. Está vendo? Não se brinca com isso. Professor Valdo, desculpa a insistência, ele voltou no tema e me animou de voltar também. Considerando o que era estudado nessa época, nesse pessoal todo aí, havia um amparo por trás disso, e possivelmente um projeto. O amparo sempre existiu. Então, mas agora ele era menor porque não havia ressonância. Por que esse projeto aqui, a grosso modo falando, levou tanto tempo para voltar na sua pessoa, conduzindo, como falou, esses tratados todos, aonde que não foi possível ser antes? E por que? Aonde que não foi devido à desviologia. Agora, veja,
O Pitágoras teve problema dele, que teve morte no assunto, essa coisa toda. Na outra vida tinha que resolver aquilo. Aquilo entra dentro da interpretação do grupo kármico. Um processo que tem morte vai no mínimo 7, 10 vidas pela frente. Aí, 10 séculos é pouco nisso aí. Você está entendendo como é que é? Outra coisa, a baratosfera. Aquela coagulação, engessamento, o congelamento das ideias na cabeça da pessoa dentro da baratosfera. Outra coisa, a Terra é mandada, ou comandada, ou instalada dentro do hospital. A reeducação, agora que a gente está falando nisso. A escola nunca foi na frente. Então, coitado, o Pitágoras sofreu muito com essas coisas, porque ele queria colocar a escola na frente do hospital. Mas mesmo assim, ele também estava fazendo doentes. Na hora que você mantém a pessoa com dogma, que mantém um processo de iniciação, que mantém um processo religioso, emocional, afetivo, um problema apenas animal do psicossoma, no caso que nós chamamos aí o processo, por exemplo, místico, esse misticismo atrasa todo mundo. E foi o que aconteceu. Agora, você vê os surtos desse pensamento mais avançado. Por exemplo, a Grécia, depois houve aquele problema, depois morreu tudo. Veja, não era para morrer. Mas é que o povo, eles dessomam, eles não ficam. Se tivesse ficado um desses líderes durante muito tempo, ia segurar a barra. Por isso, a longevidade agora, se aumentar, por exemplo, a 150, para 200 anos, para 250 anos, as ideias vão permanecer muito mais, vão ser fixadas, porque vão ter quem possa defendê-las durante um século inteiro. Isso é diferente. Defender, que eu estou falando, teatricamente, quer dizer, com a própria vida, com o próprio exemplo. Isso é muito sério. Agora, o Pitágoras, ele tinha exemplo, o povo respeitava ele em alto nível, mas era muito pequenininho o processo, ainda a ideia, tudo, né, de passarinho. Eu queria entender, em cima dessa questão, assim, ó, ele fazia retrocognição. Fazia. E ele tinha. Ele então, ele submetia... Ele não lembrava de 27 séculos, não é isso? Eu sei, mas ele lembrava de alguma coisa, uns 2, 3. Mas, na verdade... Lembrava das vidas dele, a situação toda antes. Mas essa vida, assim, de muita dominação, assim, de muito ritual, de matar gente... Assim, sei, mas ele já lembrava disso mesmo, que era o que ele fazia. Ah, então é isso que eu queria entender. Não tinha ninguém que estava mexendo com autodiscernimento, do jeito que nós estamos falando aqui. Era nem mental soma. Estava tudo na base da mitologia, da lenda, do processo da doutrinação, o problema atual, por exemplo, tipo canônico, que é o problema o quê? A demagogia religiosa, afetiva, para comandar a pessoa. Enfim, manipulação das consciências. Isso não existia demais. Que é o que a gente tem tentado cortar tudo que tem aqui. Mesmo assim, o povo vem tudo em cima da gente. Fala que a gente é guru, fala que você é isso, que você é aquilo. Como é que é? O que eu queria... Isso tudo é a turma do passado, são as vozes. Enfim, a caravana passa. E os cães? Então, o que eu queria entender, assim, se é possível, né, fazer uma avaliação agora. Se a paragenética dele já tinha isso já gravado, ou se ele vocês também. Tá. Parapsiquismo de vocês vem de quando? É disso aí. Porque eu pensei assim... As pitas estão aqui, as pitonisas ressomadas. Então não é que ele tivesse o nível de autoconsciencialidade maior e que ele chegou aqui na vida intrafísica, pelo restringimento, ele ficou submisso. Não adianta nada ter um parapsiquismo avançado se não há cosmoética. Se não há cosmoética. A cosmoética já era... Mas, por exemplo, nenhum deles falou em cosmoética do jeito que nós falamos aqui hoje. Então a questão toda é que ele tinha parapsiquismo. Outra coisa, eles falavam na cosmoética de grupo, qualquer coisa nesse sentido, pelo menos uma ética de grupo, mas não falava para você fazer o seu princípio pessoal. Dava, sugeria, mas aquilo não era explícito, não era muito claro. Por quê? Eles tinham que comandar todo mundo, manipular todo mundo, que era a iniciação, os iniciados. Então era um atraso danado.